Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 12º domingo do tempo comum. E vós, quem dizeis que eu sou? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical, no qual nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é: E vós, quem dizeis que eu sou? Amados irmãos e irmãs, ao retomarmos o tempo comum, encontramos o Evangelho que prepara a partida de Jesus para Jerusalém, para a paixão e ressurreição. Lembremos que pouco antes, Jesus nos enviara pela redondeza e para pregar em seu nome. Os apóstolos, portanto, sabiam o que o povo pensava sobre ele. A pergunta que Jesus nos faz não é movida por curiosidade, mas por pedagogia, pois diziam-se muitas coisas a seu respeito. Comentavam-se que Jesus provinha de uma família pobre que não fizera estudos especializados, mas ensinava coisas sábias, cheias de sentidos e com propriedade. Havia quem o julgasse um pedagogo, um agitador, mas na verdade ele fugia dos aplausos políticos. Alguns acusavam-no de contestar o domínio romano sobre o país, mas Jesus mandara dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Outros viam nele a força dos demônios, mas Jesus dava provas de santidade incompatível com o mal. Acusavam-no de não observar o sábado nem os jejuns prescritos. Acusavam-no ainda de ir à casa e comer com os pecadores públicos. Era então justo que Jesus dissesse um pouco sobre si. Afinal de contas, eles confiavam nele e estavam unindo o seu destino com o destino de Jesus. Pedro emudece de vez as opiniões ao afirmar: Tu és o Cristo de Deus. Lucas lembra a necessidade de os discípulos ser Cristo, com ele sofrer a cruz e com ele entrar na glória da salvação. Assim diz o evangelista: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porém, qualquer que por causa de mim perder a sua vida, a salvará. São palavras que expressam o nascimento de uma nova comunidade cristã construída sob a paixão e que tem como meta a ressurreição gloriosa. Cristo, o ungido de Deus. Na verdade, seu comportamento era de um profeta enviado de Deus, marcado por diversos mistérios. E esses mistérios falavam da presença de Deus entre os homens e da conversão do coração ao Criador. Comparavam-no a Elias, que vivera 800 anos antes e cuja memória permanecia por causa do seu empenho em levar o povo de volta ao verdadeiro Deus. Jesus manifestava muitas qualidades de Elias e tinha semelhanças com João Batista. Não fosse o Batista ou Elias retornado do céu, certamente seria alguém com a têmpera
e a força de alguns dos antigos profetas. Os apóstolos que conviviam com ele sabiam que ele era um homem como eles, mas envolto de mistério, e o mistério tinha a ver com o divino. Todos conheciam sua família, mas sua palavra era maior que a doutrina dos rabinos. Pedro expressou o que eles pensavam. Assim relata o evangelista. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas eles ainda pensavam no restaurador do reino de Davi. Era preciso que eles se convencessem de que o Cristo, o ungido de Deus, viera para restaurar a integridade das criaturas manchadas e fragmentadas pelo pecado. E cumpria essa missão deixando-se pregar numa cruz. Sua morte, longe de ser um fim, tornar-se-ia fonte de graça, era a luz do mundo. O Filho de Deus vivo, com poder de dar a vida divina a quantos acreditassem nele. Cristo repete essa mesma pergunta a seus discípulos de todos os tempos. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é uma pergunta fundamental, porque implica a nossa própria identidade cristã. No mestre espiritual, o mais importante é a sua doutrina, mas esse não é o caso de Jesus. O que mais atrai na sua pessoa é que ele está vivo, hoje como ontem, e em cada época da história, em cada homem, no mundo, na igreja, em mim, em você, onde quer que estejamos. Por isso, sua pergunta é atualizadíssima. E vós, quem dizeis que eu sou? E para ti, que está escutando-nos, Cristo faz esta mesma pergunta. Quem sou eu neste momento da sua vida? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir, porque firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ao Deus de todo poder e bondade, que nos ama e sabe do que temos necessidade, abramos o nosso coração com alegria e apresentemo-lhes nossos pedidos, dizendo, Senhor, ouvi a nossa oração. Protegei nossa igreja na fidelidade a vós e concedei que ela seja testemunho verdadeira do Evangelho de Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Vos pedimos, Senhor, ouvi a nossa oração. Confortai, Senhor, as nossas irmãs e os nossos irmãos, enfermos e todos que experimentam a solidão e o abandono, que eles encontrem em nossas comunidades acolhida e amor, conforto e segurança. Vos pedimos, Senhor, ouvi a nossa oração. Fortalecei a nossa esperança para que um dia vejamos o mal vencido pelo bem, a injustiça pela justiça e a maldade pela solidariedade. Vos pedimos, Senhor, ouvi a nossa oração. Conduzi as pastorais e movimentos e serviço de nossa vida que se reúnem para celebrar o jubileu. Que seus membros se reconheçam como peregrinos da esperança, vos pedimos. Senhor,
ouvir a nossa oração. Senhor, Deus de bondade, infundi em nossos corações sentimentos profundos de fé e esperança e atendei às nossas preces, socorrendo-nos em nossas necessidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e mostre a sua face. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa presença, aguardo-vos na próxima semana com novas reflexões, onde refletiremos sobre as solenidades de São Pedro e São Paulo, os pilares da Igreja. Esperamos por você.